Boas companheiros, aqui para mais um vídeo. E sobre o que é este vídeo? Este vídeo é sobre o repertório de motas do Turtle em 15 anos. Foi aqui que foi fundado. Nada disso, mais palhaçada. Pá, ando muito triste mesmo, porque aparecem em motoblogs, atrás de motoblogs, a fazer desafios sobre outros motoblogs, hein? E ninguém se lembra aqui do Turtle. Ah pá, isto é uma tristeza, pá, que me entristece aqui o coração de motoblog, que é uma coisa doida. Pá, mas a verdade é que eu não preciso de ser desafiado, para dizer quais foram as motinhas do Turtle e qual foi a motinha que o Turtle mais gostou, ok? Que sempre deixou aquela nostalgia ou não aqui no Turtle. Primeiro vamos começar aqui pelo repertório curto e escasso do Turtle. Então, opá, já na minha juventude, não é? Teria conduzido moto ou scooter, mas sempre, opá, porque antigamente havia muito aquele espírito, quase como as bicicletas, pega lá, dá cá, pega lá, preciso de ir aqui, de ir ali, e uma motinha quase que corria o grupo de amigos todos quando era preciso. Essa é a realidade. Por isso, a minha experiência primária foi com uma Typhoon. Sim senhora. Isto em meados de 1998. Typhoon. E essa bela máquinas. Inclusive tive um azarito, não é? De maçareco, que me esbardalhei com ela. Fui para cima de um jardim com ela. A verdade é essa. Pá, uma pessoa é chavalita, na altura teria mais ou menos 18 anos. E essa foi a minha primeira experiência não muito agradável. Essa Typhoon. Depois veio um grande maquinão icónico, a mítica DT. Pois é, essa DT tive pouquinho tempo, porque, pá, comprei aquilo um bocado à socapa dos meus pais, e quando cheguei a casa com aquilo, só não comi logo a moto ali pela goela abaixo, porque não calhou, não é verdade? Depois disto, pá, tive aqui um interregno de cerca de 10 anos sem pegar em motas. Infelizmente, assim foi a minha vidinha. Entretanto, pá, isto uma pessoa casa e tal, como muitos já saberão, em 2011, mais coisa menos coisa, mas antes já estaria a namorar a moto.
Pá, despertou-se aqui outra vez o bichinho da coisa, porque também na altura mudei de trabalho e comecei a arranjar aqui um bocadinho de pretexto para tentar convencer a esposa de comprar a moto e tal, vou poupar. O carro, na altura só tínhamos um carro, até podes pegar no carro para aquelas coisas que possas querer fazer, não ficas dependente de mim, piu, e tal, e que tal se a gente fosse ver a moto e tal, sem compromisso, só até para tu ficares a par, porque a minha mulher de motas, zero, não percebia nadinha. E então tive que lhe dar assim um bocadinho a volta. Fomos ao stand e eu, claro, já tinha andado a namorar há muito a PCX. E então mais coisa menos coisa, pá, lá se deu a compra da motoca e pá, foi a decisão mais acertada até hoje, sem dúvida. É uma moto que ainda hoje me deixa recordações boas, porque de certa forma também foi ela que me voltou aqui a acender o rastilho das motinhas. E agradeço-lhe a ela, a PCXinha. Tive a PCX 6 anos, desde 6 anos até 2016 ou 2017. Exato. Entretanto, opá, como a esposa também começou a ganhar o gosto, a PCX, assim para umas aventuritas mais longas, começou a pecar por escasso a nível de velocidade, escasso a nível de conforto, escasso a nível de segurança. Pá, eu tentei dar o salto para uma coisinha melhor, dentro sempre das 125, porque eu também não tinha carta de moto. Antigamente eram as licenças que se tirava de 50 e mais algumas coisitas. E entretanto, em meados de 2016, 2017, pá, tentei arranjar uma moto que dentro do segmento tivesse os 15 cavalos de potência, para dar por menos os 120 à vontade, sem ir a esforçar o motor a 2, que tivesse uma autonomia boa e outro tipo de conforto, pá, que a PCX não tinha, o que me levou e capacidade de carga acima de tudo. Pá, acho que para quem começa a pegar na moto também com um bocadinho na perspectiva de fazer umas viagenzinhas, a capacidade de carga também é importante. E então, o que é que eu fui? Fui tipo para o top das scooters. Já pode ser considerada uma maxi scooter, que era a Honda Forza 125. Pá, grande máquina, ainda hoje me deixa alguma nostalgia, porque para mim era uma máquina super completa,
Claro que não há motas perfeitas, e há muita gente que veja as scooters como não sendo motas ou não olham para elas como motas. Opá, mas whatever. Para mim cumpria quase a 100% todos os propósitos que eu lhe dava, que era economia, conforto, capacidade de carga, uma autonomia para uma motinha daquelas de 400 e muitos quilómetros, pá, 450, quase 500 quilómetros de autonomia, pá, é verdadeiramente brutal, porque aquilo fazia um consumo 2.4, 2.5 para um depósito de 14 litros, ou seja, seria um depósito igual ao DNC, com os consumos daqueles, opá, fazia 450 km assim à vontade mesmo. Ainda hoje a minha esposa tem saudades daquela moto, porque ela diz que a nível de conforto para o pendura, que até hoje acha que ainda não teve uma moto que lhe desse tanto conforto como a scooter lhe deu. Pá, é a opinião dela, vale o que vale. Depois, entretanto, tive 2 anos a Forza, fiz bastantes viagens com ela. Entretanto, deu-se aqui um clique, pá, porque entretanto comecei-me a juntar em concentrações, a grupos, a querer fazer passeios em grupo, e depois uma coisa leva à outra, como é óbvio. Porque uma pessoa faz uma autoestrada, pá, não é a mesma coisa que uma pessoa fazer numa 125 ou fazer numa 500 ou numa 600 ou numa 700, não é? E muitas das vezes a gente ficava para trás porque simplesmente não tinha pedalada, por assim dizer, para acompanhar o ritmo dos outros. Então o que é que acontecia? Opá, chegou a um ponto que ou rejeitávamos os convites, não íamos, ou então íamos àqueles que fossem pelas estradas nacionais, ok? Porque indo por estradas nacionais, quer uma pessoa tenha uma moto melhor ou pior, pá, uma pessoa restringe-se quase sempre à mesma velocidade, e aí é menos gravoso, por assim dizer, ou não há essa diferença tão grande a nível de cilindradas que se nota na autoestrada e não se nota nas estradas nacionais. Pá, o que me fez tirar a carta. Tirei a carta em 2018, 2019, por aí. Pá, demorou-me sensivelmente 3 meses a tirar a carta. Foi relativamente rápido, por assim dizer. Mas pronto, tirei a carta, mas mentalizei-me a mim, ou queria-me mentalizar a mim e a todos ao meu redor, opá, eu vou tirar a carta, mas não é com o intuito de me desfazer da Forza. A gente quer se enganar a quem, meus amigos? A ninguém. A gente tira a carta que é mesmo para subir de cilindrada. Então não esperei nenhum mesito para começar a andar a namorar motas, como é óbvio. Mal tirei a carta, comecei logo a namorar motas. Pá, por tudo aquilo que eu estava habituado e pelo meu histórico, tentei ir buscar uma moto dentro do perfil daquilo que eu já estaria habituado, que era a economia, uma capacidade de carga superior, opá, que me desse uma boa autonomia, fiabilidade, e acima de tudo que me desse um bocadinho mais de disposição de motor
para aquelas tiradas ou passeios, por assim dizer, mais longos, quando tivesse tiradas maiores de autoestrada. E isso recaiu em 2019 sobre a Honda NC 750X, esse best seller. Pá, grande máquina, pá, não tenho a não ser do conforto, aí perdi bastante a nível de conforto. A moto não é assim em estiradas maiores, não é das motas mais confortáveis, ok? Inclusive foi das primeiras coisas logo que eu mexi, foi no banco dela, porque não é confortável. Mas eu vou ser sincero, só vejo isso ou só aponto isso a nível de negatividade na moto, porque de resto ela correspondia em tudo para aquilo que eu necessitava. Era uma moto económica, não tinha muitos cavalos, 54 cavalos, por isso também a economia dela, mas eu também, como queria a moto para um uso diário, encaixava-se na sua perfeição. Tinha o Metin muito semelhante às scooters a qual eu vinha habituado, que era aquela capacidade extra de carga que na generalidade das motas não existe ou não há. E ela cumpriu o seu propósito completamente. Entretanto, quem anda nisto das motas, eu pelo menos falo por mim, sempre ambicionei mais. Chegou um ponto que a NC, para mim, começou a pecar pescaça e, a meu ver, depois a gente começa a arranjar desculpas ou pretextos, ou seja, aquelas pequenas coisinhas que a gente antigamente dava como pequeninos defeitos, por assim dizer. Depois, quando a gente começa ali a querer se calhar mudar, aquelas pequeninas coisas já começam a ficar ou ganham outra proporção. E foi mais um pretexto para eu trocar de moto. Troquei agora em 2022 pela Suzuki V-Strom 1050 XT, ou seja, tive nem 3 anos com a NC, tive 2 anos e pouco, 2 anos e 3 meses com a NC, foi assim algo. Acho que foi o tempo mais que suficiente para eu ganhar outro tipo de experiência. É assim, mas não somos todos iguais, não é? Cada um tem o seu ritmo de aprendizagem e o seu ritmo de maturidade a nível de motas. Eu acho que isso é muito importante, ganhar essa maturidade para se ir subindo de cilindrada gradualmente, ok? Sem essa maturidade, acho que tem tudo para correr mal, ok? Porque a gente não tem muito bem noção daquilo que está a conduzir, e quando assim é, correm-se riscos que não se deviam correr, ok? E neste momento tenho a minha Suzuki V-Strom. E agora vocês perguntam-me, destas todas, que não serão assim tantas quanto isso, qual será a melhor moto que o Turtle teve ou que o Turtle gostou? Meus amigos, essa resposta é simples, barata e dá milhões. A melhor moto, a meu ver, será sempre a moto atual. Tão simples como isso, não há aqui volta a dar. A melhor moto que vocês tiveram até hoje será sempre a vossa moto atual, ok?
No meu caso, é a Suzuki. Opá, se eu gostei de ter todas as outras, gostei. Se cada uma me deu um bocadinho de experiência de vida, deu. Se, opá, eu voltaria atrás, opá, não. Opá, porque o caminho só vale a pena se for percorrido, não é? E estagnar não é, não, acho que nunca é a solução para nada. Por isso, a gente tem que percorrer o nosso caminho. Elas estão, as motas, essas motas que eu falei, estão no nosso pensamento e no nosso consciente de uma etapa, de diferentes etapas da nossa vida, não é? E é de nos sempre lembrar delas, mas pá, está lá atrás já. E eu acho que a gente, pá, eu vou dizer, opá, mas não há nada assim, opá, não, esta aqui é melhor em tudo, aquelas que eu tive até hoje. Pá, posso sentir mais falta disto ou daquilo, mas esta é melhor em tudo, em tudo. Não há volta a dar, é o que é. Pá, e quem disser o contrário, eu até agora, desses vídeos que tenho andado a ver, acho que não há ninguém que não tenha dito que a melhor moto deles é a atual. Porque isso aí é ir um bocado contra eles próprios, não é? Então para que é que compraram a moto se aquela moto eles não gostam dela? E gostavam de ter outra? Pá, não faz sentido, não é? Está aí o meu feedback. A minha máquina é esta. A minha máquina preferida é esta. Até hoje. Opá, daqui a meia dúzia de anos, se calhar, se eu não tiver esta, for outra, já será outra. Ok, companheiros, espero que tenham gostado do vídeo. Façam um grande like, subscrevam e tchauzinho.